Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a fé que te faz crer na promessa. Essa é a mensagem de hoje. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu essa semana para hoje, né, terça-feira. E hoje, 31 de outubro, é o último dia do mês. Então, nada melhor do que falar sobre uma promessa e fé, né? Eu vou falar sobre esse tema porque eu tenho vivido algumas experiências e essas experiências, elas me faz, né, com que eu traga esse assunto com propriedades, porque quando a gente vai falar sobre fé, sobre confiança, sobre crer em alguém, a gente tem que ter respaldo, a gente tem que ter vivência. E eu vou falar sobre a fé que te faz crer na promessa, porque tudo que eu vivi e tudo que eu vivo mais em função de saber que existe uma promessa para mim e que eu confio no autor da promessa. Então eu quero pedir para você, já nesse momento, já compartilhar o vídeo, já curtir, enviar para alguém. Aproveita e faz isso aí, porque quando você compartilha e quando você curte, você está ajudando, colaborando para que outras pessoas venham ter acesso a esse conteúdo. Então eu quero falar sobre o autor da promessa, Deus e Jesus. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, está escrito, primeiro no versículo 20, está escrito que Jesus, ele deixa uma exortação e ao mesmo tempo ele passa para os seus discípulos o que é possível para se alcançar uma vitória. Então ele diz: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus aqui está fazendo ele tá fazendo uma comparação. Ele está narrando uma parábola, ele tá colocando uma situação que naquela época era daquela forma. Jesus ensinava assim, né? Jesus tinha a sua metodologia, a sua forma de ensinar os seus discípulos. E ele está dizendo que a incredulidade impedia de os discípulos realizarem certos tipos de milagres. E para se cumprir isso aí, tem que se seguir alguns princípios da palavra de Deus, né? Então, se você está passando, se você tem uma dificuldade, se você tem uma necessidade e você conhece o autor dessa promessa, o autor da promessa, você vai crer na promessa, você não vai você não vai deixar de crer, de alcançar, porque simplesmente você deixou de ser, você foi incrédulo. Você vai acreditar e você vai confiar. Isso aqui não é... Jesus não está dizendo, olha, se vocês fizerem pensamento positivo durante uma semana, durante um mês, vocês vão conseguir. Jesus não está dizendo isso. Ele diz, se você tiver fé, a fé, esse tipo de fé, ele não diz o tamanho da fé. Se vocês tiverem muita fé, ele não diz. Mas ele faz uma comparação com um grãozinho de mostarda, que é o menor dos grãos, né? E ele diz, se vocês tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, um minúsculo, uma coisa pequena, vocês vão conseguir e nada será impossível para vocês. Agora a questão é que nós confiamos, muitas das vezes, em outras possibilidades, mas nós deixamos de crer no autor, em quem prometeu, né? Muitas das vezes, nós queremos fazer as coisas de uma forma que Jesus diz faz de um jeito e nós fazemos de outro. Então, a nossa fé, e aí a gente coloca em jogo ali a promessa,
Porque a promessa pode ter sido feita por Deus e pode ter sido feita pelo homem, né? E muitas das vezes a gente quer receber uma promessa que não foi feita por Deus, não foi feita por Jesus, e Jesus não prometeu isso aí. Mas ele diz que nada é impossível para aquele que tem fé. E às vezes a gente vai em algum lugar, a gente vê uma frase, a gente vê um homem, uma pessoa ali prometendo algo. Olha, faz assim que tu vai conseguir em tantos dias, em tantas horas, age dessa forma. Mas aquilo ali, será que está na vontade do autor, daquele que promete, dessa fé? Se você conhece o caráter de Jesus, você não vai duvidar da promessa dele. Você sabe quando alguém está lhe prometendo alguma coisa, se está em conformidade com a palavra, com a promessa do Senhor. Porque existem princípios para o Senhor cumprir as suas promessas. Não é só eu saber que existem promessas na Bíblia, na palavra dele para mim, mas se eu não seguir os seus princípios, eu não vou receber. É necessário que eu creia, que eu confie naquele que me fez a promessa, no caráter de Deus, naquele que não mente, naquele que não pode mentir, naquele que não se arrepende. Se a minha confiança está em conformidade com a promessa de Deus e eu seguir esse princípio, eu vou conseguir. Eu vou receber aquilo que ele me promete. Se o Senhor lhe fez, Jesus ele não depende de circunstâncias. Jesus não depende de geografia, da geografia. Jesus não depende da temperatura, do tempo, de como vai estar. Será que vai chover? Será que vai estar sol? Jesus, se tiver sol quente, eu não vou derramar, eu não vou fazer algo porque está chovendo, porque está calor, porque está quente. Jesus não promete dessa forma. É isso que a gente tem que entender, que esses princípios a gente precisa precisa entender e seguir. Senão a gente vai estar sempre ali acreditando em algo que não foi feito por Jesus, que não foi feito por Deus, né? Nós vemos em Mateus capítulo 14, 22, quando Jesus entrou no barco. Certa feita, Jesus, depois de um dia cansativo, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, enquanto ele despedia a multidão e ele ia encontrar depois com seus discípulos. E Pedro estava no barco. E Jesus fez isso e num dado momento veio uma tempestade, a tempestade veio e o barco estava naufragando ali e os discípulos apavorados e Jesus... Cadê o Pedro? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando ele olha, mestre, lá vem o mestre por cima das águas. E ainda que eles tivessem estado com Jesus há pouco tempo, há um tempo atrás, ainda assim eles duvidaram. Ainda assim, Pedro duvidou. Mas veja aquilo que eu estou falando agora, que quando tem uma promessa e quando você segue um princípio, não tem como dar errado. E Jesus disse assim, e os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, a tempestade, o barco ali na turbulência, e Jesus... E Pedro olha assim e vê sobre as águas, Jesus andando sobre as águas e Pedro diz, é um fantasma. E os discípulos, é um fantasma. E Jesus, calma, sou eu. Cadê o princípio? Cadê o princípio da confiança? Cadê o princípio da fé? A fé, ela gera confiança. Jesus já tinha prometido para os seus discípulos, Jesus já tinha prometido para Pedro que ele não ia morrer afogado. Ele era pescador de peixes, ele conhecia o mar, ele sabia muito bem lidar com aquele tipo de tempestade, ele sabia lidar com o barco, ele sabia que aquilo ali... E ele tinha uma promessa, ele não ia morrer afogado. Jesus já havia prometido qual seria o futuro, o destino de Pedro. E ele é um fantasma, mas espera só, a promessa, né? O princípio de seguir a palavra. Um outro princípio aqui é que Jesus, que Pedro sabia que ele não ia morrer afogado, mas ele não estava confiante, ele não esperava, ele não confiava.
Quando ele vê Jesus, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá sobre ti. Olha só, um outro princípio: seguir a palavra, obedecer a palavra, obedecer um comando, o comando de quem fez a promessa. Se você espera, se Deus te fez uma promessa que você vai ser um pregador da palavra de Deus, que você vai ser um missionário, que você vai ser um empresário, que você vai ser um pastor, se você vai ser um ganhador de almas, não precisa você se desesperar, porque vai chegar o seu momento. Ouça e siga esse princípio de seguir a palavra. Jesus disse: então vem. Jesus disse: então vem, disse a Pedro. Eu não sou um fantasma, então vem. E sobre aquela palavra, Pedro foi sobre as águas, até chegar perto de Jesus. Quando ele olhou para o tamanho das ondas, quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar, começou a perder a confiança, foi esquecendo. E é o que acontece na maioria das vezes com cada um de nós. Nós sabemos que nós nascemos, nós fomos gerados para sermos abençoados e para sermos, nós temos um futuro, sabemos qual que é o nosso futuro diante da palavra de Deus, mas nós esquecemos, e o Senhor está dizendo: vem, e nós estamos olhando para as circunstâncias. Senhor, se tu não tiver comigo, o que mais que Pedro queria? Que fosse confirmado que era o mestre. E a Bíblia diz que quando Jesus pegou Pedro, salvou Pedro, colocou no barco, quando eles entraram no barco, o mar se acalmou. Por que Jesus não acalmou o mar antes? Por que a tempestade não foi cessada antes de entrar no barco? Porque Jesus queria mostrar, Jesus estava ensinando ali que quando Ele está no barco da nossa vida, quando Ele está diante de nós, quando Ele está Ele estende as mãos, Ele nos ajuda e Ele fica, Ele quer, porque Pedro podia ter dito assim: ah não, eu fui sobre as águas, eu sou o cara, eu tive fé, eu tenho fé, mas Jesus disse: não, eu vou entrar no barco e só quando eu entrar a tempestade será acalmada. E foi o que aconteceu. Jesus, ele não espera o momento certo. Jesus, ele espera a tua fé. Ele quer ver a tua confiança nele. É isso que ele espera. Jesus não espera o momento adequado. Jesus cria o momento adequado para ele fazer, para ele operar o teu milagre, para ele derramar a tua promessa. Jesus não está esperando o momento certo, quando vai acontecer, no próximo ano. Jesus tem o seu tempo, mas o tempo dele é o tempo dele, não é o nosso tempo. E também Jesus não espera os nossos inimigos se afastarem de nós para ele, quando estiver mais calmo, que normalmente é essa a nossa desculpa. Hoje eu não vou à igreja porque eu não estou legal. Hoje eu não vou porque eu não estou bem. São desculpas que nós damos. O Senhor está nos dizendo: eu estou contigo todos os dias, todos os momentos. No Salmo 23, no versículo 5, o salmista diz: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Jesus não está esperando os nossos inimigos se afastar para vir preparar aquilo que Ele tem para nós, para nos dar. Jesus prepara a bonança, Ele nos dá a sua promessa no momento que Ele quer, no momento dEle, no momento que depende da nossa fé. A promessa já foi feita. O que acontece é que a nossa confiança nele, no autor da promessa, é que não é suficiente, é que oscila. O salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e enche o meu copo até a boca. Diante dos seus inimigos, o Senhor que está preparando essa mesa para você, Ele quer fartar a sua mesa, Ele quer encher a sua boca, o seu copo e levar até a sua casa, até a sua boca, até a sua mesa. Jesus não espera o momento propício, Ele cria, Ele estabelece e Ele faz. Quando Ele quer fazer, só depende da nossa fé, da nossa confiança nele.
O salmista diz também no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, tudo aqui está dizendo que nós devemos confiar no autor da promessa. Tudo está dizendo que nós devemos, esse é um tipo de fé que confia no caráter de Deus. Esse é um tipo de fé que faz você alcançar as suas bênçãos, aquilo que você deseja. Não importa se vai demorar, se não vai, o importante é você não perder de vista a promessa, aquele que fez a promessa para você. Ele não dorme, ele não mente. Então eu deixo essa palavra para você meditar nessa semana e você veja que tipo de fé, como anda a sua fé no Senhor. Quais são as promessas que você tem perdido, deixado de receber por causa da sua fé? Quais são as desculpas que você está dando para Deus porque está demorando, porque você não tem conseguido, porque você não está bem? Não espera ficar bem. Cria o teu momento. Se tu tem um sonho, se tu está em busca de alguma coisa, de algo que você sabe que está em conformidade com a palavra, com a promessa. Quando a gente fala de estar em conformidade com a palavra, é você conhecer a promessa. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece a promessa, você sabe o que você está pensando, você sabe que o caráter de Deus, ele jamais falha naquilo que promete. Ele jamais ia projetar um filho para ser fracassado. Deus não depende de dados, joga ali um dadinho e hoje eu vou abençoar fulano, hoje eu vou abençoar. Não, ele não faz isso. Ele tem promessas para os seus, Nós somos os seus filhos. Nós somos uma geração eleita, a geração que Deus escolheu, a geração santa. A nossa mente, os nossos pensamentos, as pessoas que estão na nossa volta, elas colocam coisa para que a gente venha duvidar. A nossa mente, os nossos pensamentos trazem coisas para que a gente venha duvidar. Porque quando a gente duvida, a gente perde. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário que creia que Ele existe. Se você não crer, você não pode receber. Então você é um incrédulo e você não vai receber. Eu lamento lhe dizer, mas é necessário que você acredite, que você tenha fé e que você confie no autor da promessa. Porque Ele quer te abençoar. Então medita nessa palavra, fica com essa palavra e aproveita e compartilha esse vídeo, essa mensagem, manda para aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que vai ajudar. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa semana, que Deus lhe abençoe.